Roberta recebe um medicamento na veia através do soro. Josefina agradece à enfermeira. Gonçalo pede que a filha desabafe, pois isso fará ela bem. Ela chora e diz que perdeu seu bebê e nunca mais será mãe. Matias diz que hoje em dia tem muitos métodos, pois com o avanço da ciência, ela pode ter um bebê através de inseminação artificial em outra mãe. Roberta pergunta ao marido o que farão agora, pois ele se casou com ela apenas pelo bebê. Ele diz que logo eles vão conversar sobre isso. Roberta fala sobre o amor que sente por ele. Gonçalo fica triste. Constança vai até a mansão Monterrúbio e vai diretamente ao quarto de Renata dar apoio e carinho a ela. Renata lamenta por Constança não ter sido sua mãe e chora por sua mãe não amá-la e culpá-la de tantas coisas. Carlos surpreende Matilde com um piquenique surpresa. Matilde fica emocionada e abraça Carlos. Eles logo se beijam apaixonadamente. No hospital, Jerônimo conhece Marina. Constança diz a Renata que o que Jerônimo disse a ela não parece ser loucura. Renata pensa e diz que talvez Roberta nunca esteve grávida e pode ter sido uma mentira para prender Matias e afastá-la de Jerônimo. Constança diz que realmente Roberta estava grávida, pois isso foi confirmado. Renata diz que tudo foi um acidente. Carlos diz a Matilde o quanto a ama e agradece por ela estar na sua vida. Carlos pede a moça em casamento. Eita que eu achei esse pedido muito rápido, porque eles mal começaram a namorar e já querem se casar. Só novela mexicana raiz mesmo, hein, pessoal? Matilde chora com o pedido de casamento e aceita. Carlos a beija novamente. Jerônimo pede informações a Marina e solicita um exame de DNA do feto que Roberta perdeu. Marina diz que não pode fazer nada por ele, pois ele não pode solicitar um exame sem autorização de Roberta e de Matias. Marina diz que já é tarde demais para fazer esse exame. Carlos e Matilde voltam para a fazenda felizes. Um camponês entrega um envelope a Carlos, em nome de Jerônimo. Carlos vê que são os resultados da necrópsia do corpo de Rafael. Carlos liga para Jerônimo e o informa que recebeu os resultados da necrópsia do corpo de Rafael. Jerônimo pede que ele abra, pois quer saber tudo o que diz lá. Carlos lê os documentos e diz a Jerônimo que não pode dar esse resultado por telefone e ele precisa vir de imediato à fazenda e ler por si mesmo, pois aquela notícia vai dar um giro na vida dele. Renata já está de malas prontas. Augusto chega à mansão Monterrúbio. Ele diz que ficou muito preocupado e veio vê-la. Renata elogia o bonitão. Renata diz que vai morar um tempo com sua tia Constança até resolver sua vida. Regina se encontra com Gonçalo e Matias. Ela diz que veio ver Andrezinho e Inês. Gonçalo diz a Regina que Roberta perdeu o bebê. Regina lamenta. Ela diz que precisam conversar. Gonçalo diz que também quer falar com ela, porque Renata lhe disse uma coisa que o deixou muito desconcertado. Antônio informa Cantu que Regina já voltou para a cidade do México e precisa de proteção para ela. Ele também pede que Cantu volte. Cantu diz que voltará amanhã mesmo. Josefina diz a Souto que estão investigando e precisa deter tudo isso. Ela pede ajuda dele. Ramiro diz que deu todo o apoio a ela, mas ela não lhe correspondeu. Ela promete que ficará com ele. Souto diz que já se cansou e diz que se ela quiser sua ajuda, que cumpra com o que prometeu e que transe com ele. Ela jura que fará isso e pede que ele vá no interior. Ele afirma que se ela não quiser ser sua, que se esqueça dele. Regina diz a Inês que a experiência que viveu com os desabrigados lhe fez ver que a vida pode ser perder num instante. Por isso, não quer viver pela metade. Inês diz que devem viver com intensidade, pois nunca se sabe quando a vida os dá uma surpresa. Regina fica sabendo que André sairá amanhã mesmo do hospital, pois a cada dia mais tem se recuperado. Inês diz que o amor que os amigos de Andrezinho deram foi um motor muito importante na recuperação dele. Inês diz a Regina que vai entreter a mãe dela para ela conseguir ver Gonçalo sozinha. Regina agradece. Inês conta a Regina que conheceu Josefina, esposa de Gonçalo, e ela estava com uma filha que teve um aborto e foi há muitos dias atrás. Regina fica chocada e diz: "Nossa, que estranho. O Gonçalo disse que a Roberta foi internada hoje, porque tinha perdido o bebê." Inês estranha tudo. Na fazenda bonita, Matilde diz a Carlos que já avisou a Lázaro sobre o noivado deles. Carlos pergunta a Matilde quem esteve na fazenda no dia que Rafael morreu. Matilde diz que Rafael ficou sozinho, porque ela e Lázaro foram ao povoado e quando voltaram o encontraram ferido. E logo após, chegaram Augusto, Álvaro e Padre Severino e encontram uma carta de Augusto
percebendo que ele tinha vindo ali antes deles chegarem. Matilde vê os resultados e descobre que assassinaram Rafael. Ela fica chocada. Álvaro aborda Karina na rua, bêbado e fedendo a cachaça como sempre. Karina diz a Álvaro que ele roubou dela sua alegria, sua inocência e suas ilusões de viver. Ele joga na cara dela que deu para ela vários luxos e confortos. O pilantra afirma que jamais dará o divórcio a ela, porque sabe que ela só quer se separar dele para ir se deitar com Lázaro. Ele balança ela. Severino chega ali, pede que Álvaro deixe Karina. Severino abraça Karina e pede desculpas porque devia ter dado crédito às palavras dela quando ela dizia que Álvaro a maltratava e que ele era um alcoólatra. Carlos diz a Matilde que não quer que ninguém saiba do resultado da necrópsia até o Jerônimo chegar. Manuela e Hermínia felicitam Carlos e Matilde. Lázaro diz que está muito feliz, mas se preocupa com a família de Carlos porque Matilde é uma moça boa, simples e não gostaria que os pais de Carlos desfizessem dela. Carlos diz que seus pais têm a vida deles e ele tem a dele, mas pedirá aos seus pais para virem pedir a mão de Matilde. Renata e Augusto tomam um café com Constança. Constança fala a bênção que é Renata na sua vida e enche ela de elogios para Augusto. Jerônimo liga para Renata e diz que voltará para a fazenda porque surgiu uma emergência. Renata diz que não entende a ligação dele, porque ele já não tem que lhe dar explicações de nada. Ele informa ela de todo jeito e diz que não sairá da vida dela até esclarecer as coisas com ela. Jerônimo escuta a voz de Augusto e descobre que Renata está com ele. Augusto, em pensamento, diz: quando Jerônimo vai se dar conta de que quem tem que deixar Renata em paz é ele? Renata vai para o seu quarto. Jerônimo ainda a ama e lhe dói que ela já não seja sua. Ele deseja transar com ela, pois não pode viver sem ela. Renata ainda o ama e não sabe o que fará com esse amor. Ela chora e ressalta que dói demais amar Jerônimo e quer que ele suma da sua vida. Na empresa, Adriana pergunta a Matias se vai continuar ao lado de Roberta. Ele diz que vai se divorciar dela quando for prudente. Adriana elogia o amado. Gonçalo examina as contas. Ele pensa em Regina e se pergunta: pra que você quer me ver, Regina? Só de pensar que vou te ver essa noite faz minha vida encher de ilusão. Te amo, Regina. Te amo. Beth diz a Gonçalo que o engenheiro está na sala de reuniões. Andrezinho está quase totalmente recuperado. Inês diz a Carla que André pode sair amanhã do hospital. Inês pede que Carla lhe ajude a fazer chocolate com arroz doce para Andrezinho, pois ele ama tanto. Carla aceita ajudá-la. Regina conversa com Inês e agradece por ela entreter sua mãe esta noite. Antônio encontra Regina no hospital e se cumprimentam. Regina diz a Antônio que não conseguiu se apaixonar por ele e devolve o anel de brilhantes que ele lhe deu. Antônio fica chateado e acredita que Regina vai correr para os braços de Gonçalo. Regina prefere não dar explicações a ele de seus atos. Anoitece. Jerônimo finalmente chega à fazenda e deseja felicidades a Matilde e Carlos pelo noivado. Jerônimo vê o resultado da autópsia, descobrindo que seu irmão foi assassinado por alguém. Durante a reunião, Honório diz a Gonçalo que os números não correspondem com os investimentos realizados. Ele diz que estão na ponta do iceberg, perto da falência. Eles acreditam que Branca roubou a empresa. Gonçalo se preocupa. Jerônimo diz a Carlos que vai descobrir quem foi o assassino de seu irmão, mas por enquanto quem vai pagar será Álvaro Neves por ter dispensado a autópsia. Carlos diz que precisam investigar quem matou Rafael e o porquê. Jerônimo se atormenta e sofre, dizendo que mataram seu irmãozinho. Ele pensa que Roberta pode ter entregado a carta para Rafael e logo em seguida ter o matado. Carlos diz que o assassino pode ser Augusto, porque ele esteve ali na fazenda quando Rafael estava. Jerônimo se enche de dúvidas. Renata diz à tia que amanhã vai ver o advogado. Constança diz à sobrinha que Augusto está interessado nela, mas pergunta o que ela sente por ele. Renata diz que é cedo para falar disso, mas que se fosse opção, abriria seu coração para o Augusto. Ela ressalta que seu término com Jerônimo é definitivo. Honório, Adriana e Matias começam a trabalhar para tentar reverter o mal que Branca causou na empresa.
Daniel, espião de Branca, tira foto de alguns documentos e envia para a Megera. Branca liga para Honório e pede para darem uma volta no barco. Honório pede que ela deixe de jogos e vai denunciá-la legalmente por uso indevido do dinheiro das empresas Monterrubio. Branca, recalcada, questiona se ele tem certeza que a culpada é ela e não ele. Honório se lembra de quando Branca pediu para ele assinar uns documentos, e Honório assinou tudo sem ler absolutamente nada. Honório se martiriza. Ele afirma a Branca que vai encontrá-la e que vai afundá-la. Honório diz ao sobrinho que Branca fez uma armadilha para ele